Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Coder. Eu sei que existem muitos vídeos aqui no YouTube falando de Map, Reduce, Filter, mas como a gente está falando um pouquinho sobre paradigmas, né? Eu quero mostrar exemplos mais reais de diferença de um código mais imperativo para um código imperativo, para um código mais declarativo, né? O uso de Map, Reduce e Filter ajuda muito a você conseguir incorporar esse código mais declarativo na sua aplicação, digamos que é a porta de entrada ali para um código mais voltado para a programação funcional. Então, acho legal colocar aqui também no canal esse conteúdo, embora já exista aí vídeos maravilhosos, né, falando sobre esses três métodos fundamentais para a gente trabalhar com listas, né, com arrays e tal. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer aqui um desenho, depois a gente vai para a prática mostrar de forma bem simples. Meu objetivo não é criar nenhum exemplo mais realista nessa aula, é mostrar para você a ideia desses três métodos para que a gente possa usar no vídeo logo na sequência. Mostrando um pouquinho, eu vou começar com o Map. O Map é um método que está disponível aqui. Vou pensar nessa aula, falar um pouquinho de JavaScript, mas isso vai funcionar para qualquer outra linguagem, né? Então, dentro do array em JavaScript, você tem um método chamado Map. E esse método, qual é o objetivo dele? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o map, se você aplicar um map em cima de um array de 10 posições, o resultado vai ser 10 posições, não vai mudar. Ou seja, outros métodos como o outro filter e o reduce, você vai ter outros resultados, mas o map sempre, um map de 10 posições vai retornar um outro array de 10 posições. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo mais simples. Você tem aqui um array e eu vou colocar aqui, por exemplo, de 6 posições. Vou colocar aqui 7 ponto. Vou colocar o valor inteiro, que vai ficar mais fácil qualquer lógica que eu vá aplicar. Então, vou colocar aqui um valor 3, um valor 4, um valor 7, 1, 9 e 7. Pronto. Vamos supor que eu queira aplicar aqui uma lógica que vai ser o seguinte, eu vou pegar o elemento, então, elemento, e eu quero multiplicar esse elemento por 2. Então, essa vai ser a lógica que eu quero aplicar em cada um desses elementos. Aqui eu tenho o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. Legal. Então, o map vai servir para eu pegar cada um dos elementos e multiplicar por 2, por exemplo. Então, se eu aplicar um map nesse array e passar uma função que tem essa lógica, eu vou já mostrar para vocês o que vai ser gerado como resposta final, vai ser exatamente um outro array de mesmo tamanho, tá? Então, esse array do mesmo tamanho vai gerar o número que é exatamente a multiplicação de cada um dos elementos por 2. Então, aqui eu vou ter o resultado como sendo 6. Só mudar aqui tirar isso e vou mudar aqui para vermelho. Então, aqui vai ter 6, aqui vai ser 8, aqui vai ter 14, 2, 18 e finalmente 14 novamente. Ou seja, eu gerei para cada elemento aqui, ó, vai ser aplicado essa fórmula aqui, elemento vezes 2, de tal forma que o elemento multiplicado vai gerar um novo array da mesma posição. Então, legal. Primeira parte aqui com relação ao map, eu vou parar a gravação aqui no iPad e vou parar a gravação aqui e eu vou colocar aqui do lado e a gente vai aplicar esse conceito do map. Daqui a pouco a gente vai alternar novamente para os outros métodos, tá? Então, pegando aqui como exemplo, vou pegar aqui uma constante, vou chamar aqui de números, recebe o valor. Deixa eu pegar o mesmo que eu coloquei aqui, né? Ó. Então, 3, 4, 7, 1, 9, 7. Então, 6 posições. E aí eu vou criar uma função chamada dobro. Então, constante, vou chamar aqui dobro, recebe, e vou colocar aqui como se fosse um arrow function, né? Ela vai receber um número e a resposta desse número, vou criar uma função normal, que aí não confunde. Depois a gente pode fazer as devidas alterações. Então, essa função recebe o número e ela simplesmente vai retornar o número vezes 2. Então, pronto, coloquei uma função chamada dobro. O que é que eu vou fazer agora para ter o resultado final? Então, o resultado aqui, ó, vai ser
os números.map, e eu vou passar a função que vai estabelecer a lógica que eu vou usar para transformar cada um dos elementos no resultado final que eu espero a partir da função map. E aqui eu vou simplesmente passar, ó, dobro como parâmetro, que eu estou passando uma função como parâmetro para outra função, e o resultado que a gente tem, colocando aqui um console.log, então, pegar aqui resultado, pegar aqui o resultado, e a gente vai ver que executando, eu estou usando o Code Runner, tá, ó, gerou aqui 6, 8, 14, 2, 18 e 14. Vamos supor, vou criar aqui um outro, vou chamar aqui simplesmente de array. Então, vou chamar aqui de array só para ter um nome genérico. E eu vou fazer o seguinte, em vez de ter apenas números inteiros, eu vou criar aqui um objeto, vou quebrar inclusive a linha aqui, ó. Vou criar um objeto chamado, que vai ser um produto. Então, vai ter aqui o nome do produto, que vai ter um nome qualquer, e vai ter o preço do produto. Então, vou colocar aqui, e vai ter o desconto do produto. Desconto do produto que vai ter aqui, na verdade, o desconto vai ser um valor numérico, então vou colocar aqui 0.2. O preço também vai ser um valor, um number, vou colocar aqui, por exemplo, 23,66, e aqui um produto vai ser qualquer nome, tá? Eu não vou focar muito no nome do produto, não. Vou gerar aqui um array de 5, 6 posições, o mesmo número, só que aqui com valores diferentes, ó. Preço. Como é que eu vou conseguir, por exemplo, transformar esse array para pegar todos os preços já com desconto calculado? Eu quero pegar um array de preços já com desconto, ou seja, eu quero transformar objetos JavaScript em números, que é o resultado do preço já tirando já aplicando o desconto, tá? Então, para fazer isso, eu vou criar aqui um outro método chamado, por exemplo, aplicar desconto. Eu vou receber como parâmetro um produto, e eu vou pegar aqui e fazer o seguinte, ó, produto.preço vai ser multiplicado por 1 menos produto.desconto. Então, dessa forma, eu consigo agora pegar um map aplicando o desconto, e ele vai receber um produto como parâmetro e vai retornar para mim um preço com desconto. Em outras palavras, eu vou transformar um array de objetos em um array de números, já com os valores de desconto calculado. Então, executando, a gente vai ter aqui, ó, 18, ó, 23 com 20%. Eu tinha 120 e tirei 30%, ficou 84. Esse aqui era 3.000 e alguma coisa, eu tirei 50%, ficou 1.700. R$ 9,00 foi exatamente 10 com 10% de desconto, né? E tal, ou seja, eu consegui transformar um array de objetos em um array de valores calculados. E note que eu não precisei fazer um laço for, eu não precisei fazer absolutamente nada. Criei uma função que aplica o desconto, certo? Ou que get preço com desconto. Eu posso até mudar aqui, ó, para ser, sei lá, get preço com desconto. E aí ele passa o produto, pega o preço com desconto, e eu fiz um map usando essa função que fez essa transformação. Então, sempre que você tiver um array que tem uma quantidade fixa de elementos e você quer transformar esses elementos em um outro array com quantidade fixa, você cria uma função que vai ter a regra, né, que vai ter toda a lógica de transformação, aplica essa função no map que ele vai retornar para você um novo array. Ah, Léo, eu posso agora aplicar um novo map em cima desse array? Pode. Se eu tivesse aqui, por exemplo, a função dobro, eu quero calcular, por exemplo, o custo de um produto. Vamos supor que o custo do produto seja 30% do preço com desconto. Então, eu vou lá e coloco, sei lá, function, só criando aqui um cenário hipotético, né? Get custo. Eu vou receber aqui o preço com desconto, e o meu custo, vou retornar aqui, ó, return, vai ser preço com desconto multiplicado por 0,3. Então, esse seria o meu custo. Então, você pode aplicar aqui, ó, um array, faz um mapeamento pegando preço com desconto e cria um outro map. Então, map, colocando... E vamos supor que eu quero pegar aqui o valor inteiro, só para
ficar mais fácil a questão do resultado, né? Vou dar aqui um parsint em cima disso. E tenho aqui, vou aplicar aqui, ó, um get custom, eu fiz um map, o resultado desse map foi passado para um outro map, que agora eu vou ter o meu resultado. Ou seja, nesse array, eu fiz uma operação, posso colocar aqui múltiplas linhas, sem problema, fiz uma primeira transformação e depois uma segunda transformação. Executando, então eu tenho aqui o valor, meu preço de custo, 5, 25, 535, 2, 2 e 3.150, só para mostrar aqui um valor menor, né? Por isso que eu coloquei o parsint. Mas percebam que eu tenho aqui duas transformações, né? E o resultado continua ainda sendo um array de 6 posições, ou seja, o map não vai alterar a quantidade de elementos, vai estar sempre transformando os valores. Essa é uma forma mais interessante do que você ter que criar um laço for e transformando, criando um outro array, pegando cada elemento e colocando um novo array. Você pode fazer isso de uma forma mais simples. Eu vou aqui gravar novamente a tela para a gente comentar o outro tipo de operação que eu quero falar nessa aula, que é o filter, tá? Então aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a tela cheia, muita coisa para controlar, mas acho que vai dar certo. Tenho aqui agora uma operação do tipo filter. A ideia do filter é você tem um array com uma determinada quantidade de elementos, por exemplo, n, o resultado desse filter vai ser um outro array que vai ter uma quantidade m, que pode ser menor ou igual à quantidade de n. Ou seja, você pode ter a mesma quantidade de n. Se você tem um array de 10 posições, depois de aplicar um filter, você pode ter também um array de 10 posições, como você pode ter um array sem nenhum elemento, porque todos os elementos foram filtrados. Então, qual é a lógica, né, que você vai fazer? Você vai ter aqui, ó, deixa eu pegar, desenhar mais ou menos como fiz na outra vez. Vamos supor que você tem aqui um array com 6 posições e você quer, por exemplo, filtrar os alunos que foram aprovados. Então, eu tenho aqui a nota 7.1, eu tenho 6.2, eu tenho 5.4, eu tenho 9.0, eu tenho aqui 8.8 e tenho a nota 10. Qual é o critério que eu vou usar para definir se o aluno foi aprovado ou não? Então, eu vou escrever aqui a minha lógica, que vai ser o seguinte: nota ou o elemento, né, tem que ter o valor maior ou igual a 7. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa lógica aqui e vai aplicar a cada um dos elementos. Os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. De tal forma que 7.1 é maior do que 7, o resultado vai dar verdadeiro. Então, ele vai dar true. 6.2, ele é maior ou igual a 7? Não, o resultado é falso. Ou seja, para o segundo elemento, o resultado vai dar falso. Para o terceiro, o resultado vai dar falso. Para o quarto, o resultado vai dar verdadeiro. True. Quinto, verdadeiro. E sexto, né, aqui, true. E o sexto também vai dar verdadeiro. Então, sempre que o resultado dá verdadeiro, significa que esse elemento vai fazer parte do array final. Sempre que o resultado dá falso, significa que esse elemento não fará parte do array final. Então, nesse caso, eu vou ter um array de 1, 2, 3, 4 posições. Então, eu vou criar aqui um array de 4 posições. Vai ser exatamente os valores 7.1, que deu verdadeiro, o valor 9.0, o valor 8.8 e o valor 10. Ou seja, essa é uma forma que você tem de filtrar os dados. E aí, essa lógica vai ser também dentro de uma função. Essa função vai ser passada, ó, daqui ele vai chamar uma fn, uma função, e o resultado dessa função, se ela for verdadeiro, ou seja, for true, significa que o resultado vai para o array final. No caso aqui, para essa função, essa fn, o resultado aqui foi falso, significa que não será passado para o array resultante esse valor e esse elemento foi filtrado. Tá? Então, a função filter, você vai ter aqui um determinado array com várias posições, você vai ter uma função, né, que vai servir aqui como um filtro mesmo de dados, e se o resultado dessa função que você passou aqui, o resultado for verdadeiro, significa que o elemento vai fazer parte do array resultante. Caso essa função retorne falso, esse elemento não fará parte do array resultante. Então, novamente aqui vou parar a gravação do iPad e vou tentar mostrar para vocês um exemplo prático do filter. Então, voltando aqui para a minha tela, só tá aqui um pouco mais centralizado, pronto, ficou melhor. Então, eu vou apagar esse exemplo aqui
e vou criar esse exemplo clássico da nota, tá? Depois a gente vê isso em exemplos mais complicados. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 7.1, 8.3, 6.3, vou colocar aqui 7.7, 9.1 e 4.3. Pronto. Nesse caso, eu posso aplicar aqui, definir o critério, né, se o aluno é aprovado ou não. Então, vou criar aqui uma função chamada aprovado, e aqui ele vai receber uma nota e vai retornar verdadeiro ou falso. Então, return nota maior ou igual a 7, esse é o critério. Esse aqui é o que vai realmente definir quem é aprovado ou não. Então, a gente pode pegar aqui o aprovado e usar essa função para ser passada, por exemplo, para uma função filter. Então, aqui eu vou colocar, ó, resultado recebe notas.filter. E aqui eu vou passar aprovado. De tal forma que o meu resultado aqui, ó, console.log, resultado, eu vou ter o resultado, ó, apenas 7.1, 8.3, 7.7, 9.1. Quem foi cortado aqui, ó, o 6.3 e o 4.3. Se eu voltar aqui para como estava antes, certo? Ó, pegar aqui o exemplo anterior, nós temos aqui uma array de preço e eu quero calcular apenas um custo dos produtos de alto valor, produtos que custam mais de R$1.000. Então, aqui eu posso aplicar um filtro antes, né? Então, em vez de array, deixa eu chamar aqui de produtos. Então, produtos. Tá? Então, como é que eu posso aplicar um filtro? Eu posso criar uma função chamada, sei lá, alto custo, e eu vou receber aqui um produto e vou verificar se o produto ponto preço é maior ou igual a R$1.000. Então, nesse caso, além de pegar o preço com desconto e tentar calcular o que seria aqui o meu custo, antes disso eu posso aplicar um filter. Então, aplicando um filtro, a gente pode passar aqui, ó, eu quero produtos de alto custo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai filtrar os produtos que são maiores do que R$1.000, o valor maior ou igual. Eu tenho dois produtos aqui, ó. Esse produto e esse aqui são maiores do que R$1.000. E depois disso ele vai fazer um map apenas nesses dois produtos que foram resultado do filter, para daí ele calcular o custo, ou seja, no final a gente vai ter apenas dois valores inteiros, tá? Então eu vou limpar aqui o meu terminal e executar novamente. Se eu salvar primeiro, né, executar, você vai ter apenas esses dois valores, ó. R$535 e R$3.150 são os dois produtos, porque aqui, ó, eu apliquei um filter filtrando os produtos que estão aderentes a essa expressão, né? Se a expressão for verdadeira, o produto vai ficar no array final. Caso a expressão seja falsa, o produto não vai aparecer no resultado final. Legal. Agora tem o método que é o mais enrolado, né? Que é o método reduce. Vou voltar aqui para o iPad e vou explicar para vocês esse método. Tá? Então, nós temos aqui o método reduce. Tá? E aí eu vou tentar mostrar no console para a gente entender o que é que acontece em cada um dos passos do reduce. Né? Basicamente, o reduce é o seguinte, você tem aqui um array, tá? Eu vou fazer aqui o famoso chinesinho, tá? Vou criar aqui um array menor de 4 posições e vou colocar aqui valores bem simples. Vou colocar aqui o valor 2, o valor 4, o valor 6 e o valor 8. O que eu quero fazer nesse reduce é somar todos os números desse array, que seria o olá mundo do reduce, tá? Eu quero somar todos os valores. Então, basicamente, eu vou criar uma função que vai receber dois valores, o valor A e o valor B, por exemplo, tá? Tá aqui um roxo, vou criar aqui uma função. Então, eu vou criar aqui uma função. Basicamente, a função vai ser o seguinte, A, B, e essa função vai retornar o valor de A mais B. Não vou escrever com toda a sintaxe necessária não, certo? Você recebe dois parâmetros, A e B, e essa função vai retornar exatamente essa soma aqui. Legal. Então, como é que eu vou fazer? No primeiro momento, que você vai chamar o reduce, tem duas possibilidades, mas eu vou assumir, por exemplo, que você vai ter um valor inicial, o valor vai ser igual a 0. Então, quando você for chamar a primeira vez o reduce, imagina essa função aqui, A e B, então eu vou colocar aqui, na primeira vez, o valor inicial vai ser passado para A, eu vou colocar aqui de outra cor,
só para ficar mais claro aqui, vou colocar esse verde. Então, o valor inicial vai ser passado, imagina A e B, certo? O valor inicial vai ser passado 0 e o primeiro elemento do array será passado, exatamente, ó, o 2 será passado para cá. E o resultado dessa operação vai ser 2, legal? Na segunda chamada do reduce, lembra que o filter ele tem um for interno, o map também tem um laço for interno, ele vai passar por todos os elementos, assim como o reduce também. Então, na segunda chamada, o que é que será feito? O primeiro parâmetro, que é esse parâmetro A aqui, vai ser o resultado da função anterior. Então, eu vou passar o 2 para cá. E o segundo elemento do array, que é o 4, vai ser passado para cá. Ó. Então, o segundo elemento vai ser passado para cá, de tal forma que o resultado dessa operação vai ser 6. Na terceira chamada, o resultado da operação anterior será passado como primeiro parâmetro, 6. E o terceiro elemento, que é esse, será passado como segundo parâmetro, que é esse 6. Então, aqui, ó, esse elemento vai vir para cá, de tal forma que o resultado será 12. E, finalmente, o último elemento, né, o 12, vai ser passado como parâmetro para cá, como primeiro elemento, e o último elemento, o 8, vai ser passado como segundo parâmetro para cá, ou seja, 12 mais 8, o resultado vai ser 20. E essa é a forma que o reduce trabalha, tá? Uma outra estratégia... Pegando aqui esse mesmo exemplo, eu vou colocar de uma cor só para você ver. Ó. Uma outra estratégia é quando você não tem valor inicial, então aqui 2, 4, 6 e 8. Quando você não define o valor inicial, na primeira chamada é passado o primeiro elemento para o primeiro e o segundo elemento para cá, de tal forma que aqui a gente vai ter um resultado 6. Na segunda chamada, ele vai pegar o resultado 6, passa para cá e ele passa o terceiro elemento, 6. O resultado vai dar 12. E na terceira chamada, o 12 é passado como primeiro parâmetro, 12, e o 8 passado para cá, de tal forma que o resultado é 20. Então, quando você não tem um valor inicial, ele vai pegar os primeiros dois elementos e passa na primeira chamada. Quando você tem um valor inicial, aí ele pega o valor inicial, né? Se o valor inicial fosse 100... o resultado, em vez de ser 20, seria 120. Tá? Então, a função reduce, ela tem dois parâmetros. E o primeiro parâmetro é o que a gente chama de acumulador, é aquele que vai sendo acumulado a cada chamada e que a resposta da chamada anterior vai ser passada para a próxima função como primeiro parâmetro, e o segundo é o elemento. Tá? E essa é a função mais flexível que tem. Por quê? Porque esse acumulador pode ser um array, esse acumulador pode ser um objeto, esse acumulador pode ser um número, esse acumulador pode ser um string, ou seja, qualquer coisa que você queira colocar nesse acumulador, você vai conseguir colocar e o elemento será cada um dos elementos do array. E essa função será chamada a quantidade de elementos. Se não tiver um valor inicial, você passa os dois elementos na primeira chamada. Se tiver um valor inicial, ele vai chamar a função reduce para cada um dos elementos. Então, dito isso, está faltando aqui a nossa última parte, era para eu ter mudado aqui a tela, mas beleza, agora já foi. Então, voltando aqui na nossa aplicação, deixa eu criar um novo arquivo JS, só para depois a gente usar o anterior. Vou colocar aqui exemplo2.js, e aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, o exemplo da soma, que é o Olá Mundo do Reduce, né? Então, eu tenho aqui números recebem, por exemplo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qual é a soma de todos os números, né? Nesse caso, se eu fosse fazer a soma, eu poderia criar aqui um let, soma, recebe 0, e aí eu faria um laço for para percorrer cada elemento, somando e tal. Aqui, no caso, eu posso criar uma função chamada somar, que recebe o A e o B, e o resultado dessa função é A mais B. E aqui eu posso simplesmente colocar ó, números.reduce, passando a função somar. E aqui o resultado disso vai ser um número. Se eu colocar isso aqui no console.log, o resultado aqui ó, vai ser, deixa eu salvar isso e executar, o resultado vai ser 55. Né? 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36... 45 e 55, exatamente a soma de todos os números, ou seja, com uma única chamada e você já tendo uma função à sua disposição, você consegue fazer, por exemplo, o reduce, né? A gente poderia aplicar aqui
Também, por exemplo, qual é a média do custo dos produtos, né, de alto valor, né? Eu filtrei de alto custo, peguei o preço com desconto, calculei o custo, qual é a média de custo do meu produto. Você poderia ter um reduce para fazer isso. Então, você poderia, por exemplo, ó, se eu quisesse calcular a média, eu quero calcular a média desses valores aqui, tá? Você poderia somar e no final dividir, mas você também pode fazer com que o resultado do reduce seja mais complexo, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, média, e eu vou passar, aqui nesse caso eu não passei um valor inicial, mas eu vou mostrar só passando o valor inicial, ó. Eu chamei aqui o reduce, passei a função somar, e o resultado foi 55. Nesse caso aqui, deixa eu limpar o terminal, se eu passar aqui o valor inicial para ser 1000, você vai ver que o resultado final vai ser 1055, exatamente porque eu passei o valor inicial. Vamos supor que eu queira calcular a média disso aqui, tá? Para calcular a média, a gente não vai ser tão simples, porque a gente precisa ter a soma, precisa ter também a quantidade de elementos. Então, aqui, ó, eu posso calcular a média da seguinte forma, retornando um objeto, e aqui eu vou passar como parâmetro inicial um objeto que vai ter o total, que inicialmente vai ser 0, ele vai ter aqui a quantidade, que vai ser 0, e vai ter o AVG, que seria a média, que por enquanto vai ser 0. Vou chamar de média aqui, certo? Média. Pronto, esse é o valor inicial que eu estou passando para o meu reduce. Então, eu espero receber aqui em A, no que seria o acumulador, esse valor. E aqui o valor B é o elemento atual. Então, vou colocar aqui num de atual, certo? Então, vou retornar aqui o total. Vai ser o valor de acumulador, ponto total, mais o valor de número. O valor de quantidade vai ser exatamente o acumulador, ponto quantidade, mais 1, tá? E o valor da média vai ser exatamente esse valor aqui, que eu posso até colocar uma constante aqui, ó, novo total, vai ser isso. Vou botar aqui em nova quantidade, então constante nova quantidade, vai ser isso aqui. E aí eu posso passar aqui a constante, ó, novo total, e aqui vai ser nova quantidade, e a média vai ser o novo total dividido pela nova quantidade. De tal forma que ele vai sempre devolver um objeto mais novo, com um novo total, com nova quantidade, com nova média. No final, eu vou passar aqui, ó, isso, reduce. Então, eu posso, se eu quebrar isso aqui só para não ficar tudo numa linha só, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui vai ser o valor inicial. Vou botar aqui constante valor inicial, recebe isso. Então, aqui no reduce, eu vou passar o meu array e vou passar o valor inicial, de tal forma que eu vou receber aqui o valor final, e a partir do valor final eu consigo pegar o valor final ponto média. E aí eu tenho o valor da média, por exemplo, certo? Ó, a função somar não está definida, então, na verdade, eu tenho que chamar média aqui, né? Não mais somar. Legal. Então, só limpar aqui o meu terminal e, executando, a gente conseguiu, ó, calcular a média usando o reduce, ou seja, com a única chamada. Eu criei aqui uma lógica um pouquinho mais complicada, mas percebam que agora, no meu acumulador, eu tenho um valor totalmente diferente do que é um número. Aqui eu tenho um objeto e aqui eu tenho um valor numérico. Se a gente colocar para ser exibido cada um dos valores acumuladores, ó, a gente vai ver de uma forma bem legal o progresso da função média. Ó. Vou executar novamente. Ó, no primeiro, ele vai ter, já maximizar aqui, ó. No primeiro, 0, 0, 0. Depois, total, 1, que foi o primeiro elemento. Quantidade 1, média 1. Depois, o total é 3, né? 1 mais 2, 2 elementos, média 1,5. Depois 6, né? Que foi somando esse mais 3, 3, média 2. Depois 10, depois 15, 20 e tal. Chegou em 45, 9 elementos, média 5. E o último não foi mostrado, foi exatamente quando ele saiu, terminou a função e gerou o resultado 5.5. Legal? Então, espero que tenha ficado claro o que acontece, né? E eu posso mostrar também aqui, ó, qual foi o número passado em cada uma das chamadas, ó. Limpando aqui, só para mostrar o último. Executando, a gente tem aqui, ó, foi passado o número 1. Isso aqui, né, o acumulador número 2. O resultado, o acumulador da vez passada
com o número 3, foi passando até que no final gerou o resultado. Espero que tenha ficado claro aí com relação ao Map, Reduce e Filter. Eu acho que são funções extremamente importantes. E no desafio que eu vou lançar nas próximas aulas, mostrando para vocês um pouco mais essa abordagem mais declarativa, com uma abordagem mais imperativa, né? Mostrando para vocês um pouco da diferença, que diz respeito também àquela série de arquitetura que a gente está fazendo aqui no canal. Eu acho que vai ser muito legal você já ter uma visão bem interessante de como funcionam essas três funções, Map, Reduce e Filter, para que a gente possa usar essas três funções e outras funções que sejam necessárias para a gente implementar um código e mostrar bem a diferença de uma abordagem para outra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo mais básico, mas super relevante, né? Se você nunca viu, tenho certeza que isso vai te ajudar bastante daqui para frente. E nos vemos nas próximas aulas com algumas abordagens mais realistas, usando esse tipo de aplicação para resolver problemas mais reais. Eu falei realista e reais, tudo junto aqui, beleza? Então é isso. Curte, compartilha, comenta, segue a gente aqui. Dá uma olhada também no Instagram da Coder, tem algumas coisas bem legais lá. A gente compartilha algumas coisas de bastidores. Provavelmente eu vou estar compartilhando ainda mais daqui para frente. Então nos vemos no próximo vídeo.